O dólar vai acabar? Será o fim da hegemonia dos Estados Unidos, do poderio econômico, militar e financeiro mundo afora? É isso que a gente vai conversar hoje, se a China realmente tem um projeto nefasto, cabuloso, maligno para tirar os Estados Unidos do mundo e implementar a sua moeda, e implementar a sua ideologia. A gente vai trazer isso porque esse tipo de pergunta é o que mais tem chegado para mim nos últimos meses, desde que algumas pessoas famosas aí, principalmente o cara do Pai Rico, Pai Pobre, falou sobre isso, outros caras aí no Brasil também falaram que é o fim do dólar, é o fim dos Estados Unidos. A galera veio no Instagram e eu fui respondendo um a um, inclusive aqui em cima tá meu Instagram, meu TikTok para você seguir. Aí eu falei, caraca, tá chegando muita pergunta igual, então vou fazer um vídeo para responder. Rob, mas aí isso saiu aonde? Que eu não vi em lugar nenhum. Cara, saiu na mídia o tempo inteiro, ó, aí na CNN. China experimenta moeda digital para tirar a hegemonia do dólar. Aí aqui na Exame, a China venceu e vai liderar o mundo após o coronavírus. O mundo pós-pandemia será definitivamente chinês. Então vamos tirar a limpo essa história aqui. Mas é claro que antes você vai dar aquele like na confiança para quem já é Robin Holder. Se você está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Não precisa deixar like, mas aperte aqui em se inscrever, coloque o sininho para receber as notificações que você vai receber em primeira mão toda vez que eu postar vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal e a gente chegar na nossa meta de 100 mil Robin Holders. É uma meta maluca, eu sei, mas é uma meta que eu tenho como objetivo e daqui a pouco a gente chega se você ajudar. Existem milhares de teorias sobre o fim dos Estados Unidos, a hegemonia da China, o mundo inteiro virando comunista. Beleza, tá bom. Só que eu separei aqui aquelas que para mim parecem as mais fundamentadas do ponto de vista de argumentação. Tem umas que são completamente malucas que eu nem vou trazer aqui, tá? Inclusive, se você tiver alguma outra, você pode escrever nos comentários, fica super à vontade, porque aqui o objetivo é todo mundo crescer junto. Mas a primeira tese que eu acho que vale a pena, que chegaram muitas perguntas através dessa tese, que é a tese do petróleo. Deixa eu explicar para você como é que funciona. A China, segundo esses caras que têm essa tese, está fazendo acordos para comprar petróleo em troca de ouro. Como é que funciona na prática? A China pagaria com a sua moeda, só que a moeda chinesa passaria a ter uma conversão automática em ouro garantida pelo governo, como era há muitos anos atrás. Cada moeda de papel tinha um equivalente em ouro guardadinho no cofre lá do Banco Central de cada país. A gente sabe que esse não é mais o padrão em que gira a economia global, os governos podem ligar a maquininha e imprimir dinheiro a rodo sem ter nenhum ouro como contraparte. E todo mundo sabe disso. E a teoria diz que a China ia voltar a ter o padrão ouro. A gente vai falar sobre isso. Calma lá. Esse movimento que a China estaria fazendo de trocar lá o petróleo com moedas chinesas que são garantidas pelo ouro, iria fazer com que o dólar deixasse de existir e, consequentemente, o dólar perderia seu lastro em petróleo e decairia numa espiral inflacionária igual todas as outras moedas que passaram aí ao longo da humanidade, que representaram fortes impérios e os impérios derrubaram e foram juntos abraçadinhos com as suas moedas. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, os Estados Unidos realmente imprimiu dinheiro a rodo nos últimos tempos? Sim, os Estados Unidos imprimiu muito dinheiro. Aqui você está vendo um gráfico de Money Supply, o M1, tá? Existe o M2, M3, a gente está falando do M1. O que seria o M1? Moeda física, todo o papel moeda, todas as moedas mesmo de metal, dinheiro em conta corrente e não inclui conta poupança e nem títulos de renda fixa, nem conta de renda fixa, nada disso, tá? Essa aqui é a métrica mais utilizada para saber quanto de dinheiro está em circulação. E olha aqui no gráfico, vinha crescendo, tá? Vinha crescendo e aqui a partir de 2020 o que aconteceu? Cara, subiu em linha reta. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, os Estados Unidos emitiram muito dinheiro. E a segunda pergunta, a inflação está aumentando nos Estados Unidos? Sim, também. Aqui está a inflação anualizada mais recente dos Estados Unidos da América, está em 5,4. A gente não está falando de uma inflação argentina, a gente não está falando de uma inflação da Venezuela e nem uma inflação do Brasil lá na década de 80, 90. A gente está falando de uma inflação de 5,4, inclusive os Estados Unidos já teve inflações bem piores do que isso algumas décadas atrás. E qual que é a minha opinião sobre essa teoria aí da tese do petróleo, ouro, China e tal? Vou dar minha opinião transparente para você aqui, tá bom? Primeira coisa, quem são os grandes produtores de petróleo no mundo? Os países ali do Oriente Médio. E a família real saudita
fez em 1974 um acordo com o governo norte-americano. Os sauditas e o pessoal que são os aliados dos sauditas ali no Oriente Médio produzem muito petróleo e os Estados Unidos têm sede de petróleo. Os Estados Unidos, a moeda é o dólar e os sauditas combinaram com os americanos, olha, a gente vai dar o petróleo para vocês, tá? Vocês podem nos pagar em dólar, vocês não precisam nos pagar em ouro, vocês não precisam pagar em qualquer outra coisa, vocês pagam em dólar e a gente quer em troca ajuda militar. Então, quando tiver negócio de armas assim, negocia com a gente, tal, o preço mais bacana. Quando a gente tiver passando por perrengue aqui, vocês mandam as tropas de vocês nos ajudar. Fechado? Fechado. Os dois fecharam o negócio em 1974 e desde então não mudou. E tem mais um ponto importante aí que poucas pessoas falam. Os americanos concordaram com isso, mas colocaram uma cláusula a mais. Eles falaram, beleza, eu faço isso, mas eu quero que vocês se comprometam a pegar esses dólares aí e investir a grande maioria deles em títulos públicos de renda em títulos públicos de renda fixa nos Estados Unidos. Treasury bonds, corporate bonds, mas tem que ser lá nos Estados Unidos. Fechado, os sauditas falaram, cara, beleza. E não só os sauditas concordaram, como todos os aliados deles ali no Oriente Médio. Quem foi o único país que depois falou, eu não quero mais isso daí, vou começar a vender barris de petróleo em euros? O Iraque. E coincidência ou não, logo depois que o Saddam Hussein tretou pesado com os Estados Unidos nessa questão, os Estados Unidos foram lá e entraram no Iraque e tiraram o cara do poder. Pode ser só coincidência de datas ou pode ser um motivo bem importante para os Estados Unidos tirar o cara de lá. Mas a China, ela está realmente comprando petróleo em moeda chinesa? Sim, ela está comprando do Irã, que não é mais um aliado norte-americano já faz algum tempo, e a Rússia, que sempre foi um rival dos Estados Unidos no mundo, muito mais na época da Guerra Fria. Agora ela está mais como uma pessoa ressentida, que não teve todo o seu potencial, perdeu para os Estados Unidos e aí fica, não, beleza, eu vou ali negociar com a China, que eu tenho meio que um rancinho dos americanos. Se o Irã e a Rússia vendessem petróleos em dólares para a China, é claro que seria melhor para os Estados Unidos, só que eles estão vendendo em moeda chinesa. E isso, consequentemente, tem um pequeno impacto nos Estados Unidos, mas o resto do mundo ainda compra petróleos, vende, compra, tudo em dólares. Então, quando a gente pega as reservas mundiais, ou seja, as moedas que os países têm, como o próprio nome diz, de reserva internacional, o dólar é a moeda mais utilizada. Dá uma olhada, o gráfico azul escuro é o dólar americano que os países utilizam como reservas internacionais. O euro em segundo lugar, aí nós temos em terceiro lugar o ien japonês, em quarto a libra esterlina e só aí o laranjinha é que vem a moeda chinesa. E aquela questão da China conseguir garantir que a sua moeda é lastreada em ouro também não tem como acontecer na prática. Hoje, o país que mais tem reservas de ouro no mundo é o próprio Estados Unidos da América, com 6.991 toneladas de ouro. Então, se os Estados Unidos, que tem as maiores reservas de ouro, não garante que o dólar tem ali por trás o ouro guardadinho no cofre, quem dirá a China, que tem só 1.948 toneladas de ouro. E a China não tem muito interesse em se indispor com a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Omã, que são grandes aliados dos Estados Unidos e vendedores de petróleo para a China. E muito menos esses países ali da Arábia têm interesse em brigar com os Estados Unidos, porque sem o apoio militar dos Estados Unidos, basta um estalo de dedos para acontecer uma baita revolução no Oriente Médio e derrubar quem está no poder há décadas. Dá uma olhada quais são os países que mais exportam petróleo para a China. Em primeiro lugar, sim, a Arábia Saudita, que não vende para a China em moeda chinesa. Aí a Rússia e o Iraque, que eu já expliquei para vocês que vendem em moeda chinesa. Nós temos países como Angola, Brasil, mas logo abaixo, Omã, Emirados Árabes. Se você somar tudo, o Oriente Médio é o local do mundo que mais manda petróleo importado lá para a China. Então eles não vão querer brigar com esses caras definitivamente por causa da moeda. E um ponto fundamental aqui é que a China não tem interesse na derrocada do dólar. Para você ter uma ideia, hoje a China tem de reservas internacionais
3 trilhões e 200 bilhões de dólares. Somado a isso, a China também tem 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em títulos públicos de renda fixa norte-americanos, que adivinhe só, são também em dólares. Então em jogo aqui a gente tem 4 trilhões e 300 bilhões de dólares em que a China tem interesse direto em não ver definitivamente o valor derretendo. Todo esse valor astronômico está cotado em dólares. E se o dólar perde valor, consequentemente toda essa grana que a China tem em sua propriedade também perderia valor perante ao mundo. Definitivamente, cara, não é o menor interesse da China em ver isso acontecer. Dá uma olhada aqui na quantidade de dólares que estão em posse da China em suas reservas internacionais. Olha esse gráfico. Toda vez que a China cresce astronomicamente a sua economia, ela coloca mais dólares para dentro das suas reservas internacionais. Quando a China era fechada para o mundo, ela tinha pouquinhos dólares ali. Agora, ela foi crescendo e consecutivamente as suas reservas internacionais em dólares também foram crescendo e hoje chegaram nesse número astronômico de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares. E essa questão dos Estados Unidos perder a sua moeda, porque hoje a moeda é garantida pelo petróleo, não é verdade. As moedas antes eram garantidas pelo ouro. Já faz tempo que não é assim. E hoje as moedas são garantidas pelo quê? Pela economia por trás daqueles países. Por que o dólar é tão famoso, tão utilizado no mundo inteiro? Porque ele é imprimido, ele é garantido pelo governo americano. E qual que é a capacidade de pagamento do governo americano? Toda a economia que gira por trás da América. Não é à toa que o dólar é a moeda mais importante do mundo e também não é à toa que o euro é a segunda moeda mais importante do mundo, porque quando a gente junta todos os países ali que utilizam a moeda euro, sabe o que a gente chega? A segunda economia mais importante do mundo. A China está ganhando importância? Sim, é óbvio que a China está ganhando importância no mundo, mas isso não significa que o dólar, o euro, o iene japonês vão deixar de existir. Então a garantia por trás de uma moeda é a economia daquele país. Não é à toa que a moeda venezuelana não vale nada, a moeda argentina está valendo quase nada já, a moeda cubana não tem nenhum valor para fins de trocas no mundo inteiro, mas a moeda americana, a moeda da União Europeia, a moeda japonesa, a moeda do Reino Unido, da Índia e do Canadá tem sim seu valor. Por quê? Porque você percebe que esses países são os países que têm o maior valor de grana girando dentro das suas economias. Então, a gente está falando aqui de grandes potências que são todas aliadas. Vamos somar o PIB dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, do Reino Unido e do Canadá, que eles têm grandes acordos comerciais entre eles, políticos também, eles acabam meio que formando essa parte ocidental desenvolvida do mundo. Cara, eles comandam o PIB global. Então, assim, a China realmente está crescendo, e isso é inegável. Ela tem os seus aliados no mundo, assim como os Estados Unidos também, mas hoje os Estados Unidos ainda domina tanto na questão econômica quanto na questão da geopolítica mundial. E tem uma segunda tese que é a questão das criptomoedas emitidas pelo governo chinês, né? A tese da moeda digital é o seguinte, e antes da gente falar aqui da tese, eu quero esclarecer duas coisas importantes para você entender mais sobre a China. Renminbi digital é o nome da moeda chinesa e yuan é a unidade de valor. Então 2 bilhões de yuans já foram transacionados através dessa moeda digital emitida pelo Partido Comunista da China. Isso dá mais ou menos hoje 300 milhões de dólares. E o governo chinês está apoiando muito esse projeto do renminbi digital, porque ajuda a fortalecer a vigilância e o controle que o Estado detém sobre os cidadãos e também sobre a economia. Então surgiu essa tese de que o PCC, que é a sigla para o Partido Comunista da China, querer quebrar o monopólio do dólar americano e aumentar a influência do renminbi no mundo utilizando a moeda digital. Por que eu não acredito nessa tese? Muitos dos argumentos que eu utilizei para esclarecer a primeira tese também se aplicam aqui, somado à questão das transações internacionais. A gente já falou das reservas internacionais que são todas em dólares, euros e moeda japonesa, e quando a gente fala de transações internacionais, é utilizada como moeda de troca o dólar em 88% das transações.
E o renminbi da China, apenas 4% das transações. Rob, mas e se o dólar ruir? E se tiver uma tese que você não tem abordado aqui, se tiver alguma coisa que está fora do seu radar e pegar todo mundo de surpresa, o que vai acontecer com a gente? Primeiro, vale destacar que todos os seus impérios ao longo da história tiveram o seu crescimento, o seu ápice e o seu declínio. Basta você estudar história das grandes e grandes nações, dos grandes impérios, e você vai ver que todos eles passaram por esse ciclo. E a mesma coisa vale com as moedas desses impérios. Só que, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar da época em que o Reino Unido era a potência número 1 do mundo e a libra esterlina era a moeda mais utilizada. Hoje não é mais, só que isso não significa que o Reino Unido não tem mais importância para o mundo e também não significa que a libra esterlina acabou. E os impérios ao longo da história da humanidade, eles sempre estão trocando de posição. Sabia que a China já foi a nação mais importante do mundo há muito tempo atrás e depois ela entrou em colapso? A Índia, você sabia que também já foi uma das nações mais importantes do mundo, entrou em colapso e agora está recuperando a sua importância no mundo? E quando a gente pega hoje principais atores econômicos, como é o caso do Canadá e da Austrália, eles nunca foram o país número 1 e a sua moeda também nunca foi a mais utilizada no mundo, mas isso não significa que Canadá e Austrália não têm importância no mundo, pelo contrário, eles são top players, mesmo nunca tendo sido protagonistas. Dá uma olhada no que eu acabei de falar para você sobre o crescimento, o ápice, o declínio e às vezes a retomada de vários impérios ao longo da história da humanidade. Aqui em vermelho você vê a China e esse gráfico ele mostra o PIB desses países desde o ano 1 depois de Cristo até estimado em 2023. Esse gráfico é sensacional e a China já foi por diversas vezes o maior PIB do mundo e a Índia, que está em amarelo, também. Os Estados Unidos, você está vendo aqui no gráfico, ele está tendo esta corzinha azul. Então os Estados Unidos já faz um tempo que é considerado uma grande potência, desde o comecinho ali de 1900, 1910, os Estados Unidos definitivamente fincou a sua bandeira no mundo como posição número 1, mas a gente vê que sempre é um troca-troca de posições mais importantes. Olha o Japão aqui na década de 80, ele estava se tornando uma baita potência e depois diminuiu. A Alemanha teve vários altos e baixos. E quando a gente pega as civilizações super anciãs, que inclui Grécia, Turquia, Algéria, Egito, eles tiveram por muito tempo uma posição muito importante no mundo. Só que a partir dali da Idade Média, eles basicamente sumiram do mapa em questão de importância econômica. E o indicador da força dos Estados Unidos são as empresas que compõem o índice Ibovespa norte-americano, que é o S&P 500. E 71% de todas as vendas que as 500 maiores empresas do mundo fazem é para dentro dos Estados Unidos, o que mostra que eles são sim ainda a nação mais forte econômica do mundo. Em outras palavras, quando a gente pega todas as vendas que Apple, Nike, Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Tesla faz mundo afora, a gente vê que apenas 29% da sua receita vai lá para o Japão, para a China, para a Europa e 71% para a terra do Tio Sam. Isso definitivamente não me parece o cenário de um país que está entrando em colapso econômico. E as perspectivas para os próximos trimestres são ainda de crescimento da sua lucratividade. Aqui na tela você está vendo em azulzinho as estimativas de lucro por ação das empresas que compõem o S&P 500. E esse gráfico ele puxa lá da década de 80 até agora. E olha o crescimento, ano após ano, do lucro por ação das empresas que compõem o índice. E essas barrinhas em verde, sabe o que elas significam? Anos de recessão econômica nos Estados Unidos. Então a gente percebe que aqui teve recessão, aqui teve recessão, aqui teve recessão, aqui teve recessão. E mesmo assim os Estados Unidos continuou crescendo a lucratividade das suas companhias e a expectativa, como eu estou mostrando aqui em amarelo, é de permanecer um crescimento acelerado. E quando a gente soma
todas as ações de todas as bolsas de valores do mundo, a gente chega ao gráfico que mostra que os Estados Unidos domina quase 60% do mercado de capitais. A gente tem um grau de importância para o Canadá, para o Japão, para o Reino Unido, para a Europa, para os mercados emergentes, que aí no roxinho que entraria a China abraçada com o México, com a África do Sul, com Turquia, com o Brasil. E toda vez que apostam contra os Estados Unidos, o pessoal acaba perdendo. Aqui no gráfico a gente está vendo de 1900 até 2021, gráfico do S&P 500. E todos esses destaques que você está vendo aqui são marcos importantes na história do mundo e, consequentemente, dos Estados Unidos. Olha o tanto de problema que os Estados Unidos já passou. Bolha das empresas.com, Guerra Fria, estagflação, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, 2 guerras mundiais e olha o gráfico do S&P 500. Viu como é importante você estar munido de conhecimento e informação para tomar as melhores decisões para a sua vida, principalmente para o seu futuro financeiro? O que separa os vencedores dos perdedores, não só no mundo, mas principalmente na bolsa de valores, é isso daqui, ó, o conhecimento. E se você quer adquirir cada vez mais conhecimento para se separar da manada perdedora, fica aqui o convite no primeiro link da descrição, 4 aulas gratuitas. Você vai colocar o seu e-mail e receber a primeira aula em menos de 1 minuto na sua caixa de entrada. E aí você recebe a outra aula no dia seguinte, a outra aula no dia seguinte e assim por diante. O nosso bate-papo sobre o dólar e o fim dos Estados Unidos chegou ao fim e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima!